crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. Bom estarmos aqui com o projeto de agradecermos a Deus pela semana que passamos, pelo que estamos iniciando hoje. O cristão deve depender de Deus em tudo, né? Todas as coisas devem ser entregues a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, né? Não adianta. Confia nele e Ele tudo fará. No capítulo 2 da Epístola aos Efésios, tem a razão pela qual nós pregamos a necessidade de nascer de novo. É por isso que eu fico, cada vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, quantas pessoas estão separadas de Deus e nós, às vezes, que deixamos escapar alguma oportunidade de fazer com que elas saibam como ter comunhão com Deus. Então, os 4 versículos aqui do capítulo 2 dão-nos uma ideia, não do nosso privilégio porque somos escolhidos, não, mas de Deus ter nos dado a fé para crer e não sermos mais mortos para Deus, através de nascer de novo, claro. E vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui nós temos então a bênção gloriosa de sabermos que a pessoa fora de Cristo está morta para Deus. Ele está incluindo-nos aqui quando antes, ou seja, antes de nascer de novo, tínhamos a natureza maligna, estávamos separados de Deus, sem Ele, sem a esperança da eternidade. Essa é a situação das pessoas que nos rodeiam, parentes, etc., e que nós às vezes ficamos quietos e não lembramos que estas pessoas estão caminhando largamente para o fogo eterno. Então isso me dá força e vontade de continuar pregando o novo nascimento e como nascer de novo. Estava falando ontem com uma pessoa que ficou meio chateada porque a gente falou da natureza maligna. A natureza perversa que todos nascem com ela, até morrer no corpo de Cristo, pela fé de que Ele nos atraiu no corpo dele quando Ele foi levantado da terra, como Ele prometeu. Ali é que nós deixamos esta natureza maligna crucificada com Cristo na cruz pela fé na palavra de Deus. Não é nada de escolha, nada de predestinação, não.
Deus não faz acepção de pessoas. Ele é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é dando tudo a quem nada merece. E é isso que nos mostra a palavra de Deus. Ele é riquíssimo, não é só rico em misericórdia, riquíssimo. Quando nós vemos João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, nós vamos ter esta comparação. A vinda de Cristo a este mundo, ela trouxe, oh beleza, esta bênção gloriosa a todos aqueles que querem ser salvos. O que está escrito lá? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade veio por Ele, não veio por fazer, não veio por sacrifício nosso, não. Ele fez o sacrifício aceito por Deus. Então a graça, que é graça? É uma coisa gratuita. Claro que o soberbo não ganha. Quando nós falamos para as pessoas que no inferno só entram os soberbos, é por isso. O soberbo não aceita a graça. Ele quer pagar. Ele quer merecer. Então, ele é resistido por Deus, que não aceita soberbo no reino dele. Por que o diabo foi lançado para este mundo e está aí fazendo esta desordem? Pela soberba. Ele foi soberbo e achou que podia ser igual a Deus. E Deus então lançou-o para a terra com todos os seus auxiliares, aqueles que acreditaram nele e que achavam que ia ser o mandão, então o mandou para a terra. E o que é que fez as pessoas ficarem separadas de Deus? Foi a soberba. A soberba de Eva querendo ser igual a Deus é que trouxe esta separação da humanidade, de não ter comunhão com Deus. Qual foi o pecado? Qual foi o pecado? O pecado foi a soberba. A soberba de Eva, que estava tão bem no jardim do Éden, mas quando ela ouviu a proposta do diabo, dizendo que ela podia ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, era só ela comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia proibido. E isso trouxe essa consequência. E aqui não tem nenhum privilégio, não. E vos deu vida, não vendeu. E vos deu vida quando vós estavais mortos em ofensas, em que no outro tempo andastes. Qual outro tempo? O tempo da ignorância, o tempo da soberba, achar que você ia para o céu. Mas o dia que o senhor, a senhora ouviu a verdade de que todos estão mortos para Deus, fora de Cristo, clamastes a Deus e Ele deu fé para acreditar que estão entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. E ganharam gratuitamente o direito de serem membros da família de Deus, de estarem livres da condenação, de ter o Espírito Santo vivendo em ti para te guiar. Oh, bênção gloriosa que está à disposição de todas as pessoas que clamarem por misericórdia. Deus encerrou tudo debaixo do pecado para usar de misericórdia para aqueles que querem misericórdia. Aqueles que se consideram necessitados de salvação, que não tem nada para dar para Deus em troca da salvação, mas tem a si mesmo, entregando-se à morte no corpo de Cristo, ganham vida. Sem morte não dá para viver a vida de Cristo. Só morrendo no corpo dele na cruz, pela fé de que ele nos atraiu no corpo dele. Por isso nunca é demais nós estarmos anunciando João 12, 32 e 33, que o 33 fala da morte, da necessidade da morte da nossa velha natureza. Cristo nos atraiu para isso, para fazer morrer a natureza maligna,
esta natureza que deixava-nos fora do reino de Deus. Parece uma leitura repetitiva, mas não é. É uma necessidade em que o diabo não quer que a gente repete. Não. Ele realmente fala com aquelas pessoas que não nasceram de novo. Mas já vai falar de novo deste versículo? E já vai falar de novo desse novo nascimento? Mas quando a pessoa quer, como eu não esqueço da minha esposa, algum dia que eu tratava somente da santificação e não falava como está em Cristo, no meu carro, na volta, ela falava: hoje você não falou como está em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Os pregadores não podem deixar pelo meio do caminho. Não. Eu estava falando ontem exatamente com o pastor Alexandre, um dos nossos discípulos. Não pode deixar fazer como Adão, pregar errado. Não pode. Não deixa Jesus na cruz. Não, ele não está na cruz. Ele está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que nascem de Deus. Então, deixar a mensagem pela metade é você falar da bênção, falar e etc., mas não mostrar como receber esta bênção, que é através da misericórdia de Deus. O que o soberbo não aceita, ele quer fazer para ganhar. Todo soberbo. Quem são os soberbos? Os religiosos. Todo religioso acha-se salvo porque faz, mas nascido de novo não faz. Quem faz é o Espírito Santo, que o novo nascido ganhou quando foi ressuscitado com Cristo. Não foi ressuscitado com a velha natureza, não. Foi ressuscitado com a vida de Cristo. Tá certo? Então, há muita confusão religiosa. Nós precisamos continuar mostrando que se não nascer de novo, não tem a vida de Cristo. Se não nascer de novo, não é membro da família de Deus. Se não nascer de novo, não está livre da condenação eterna. E isto é gratuitamente dado por Deus para aqueles que clamam a Ele por misericórdia. Oh, beleza, tem misericórdia de mim, estou perdido. Como eu agradeço a Deus pelo que Pedro falou: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É isso que Deus quer das pessoas. Quer que elas reconheçam: mas eu não tenho pecado, eu sou tão bonzinho, né? Vou para o céu, porque eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo. Mentiroso, onde você tirou isso? É a misericórdia de Deus, a responsável pela salvação de todos aqueles que querem entrar no reino de Deus. É por misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo? Sim, senhor. Não é apenas rico, ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Ei, amor, beleza. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pela graça nos salvou. Não precisou pagar? Não. É mentiroso esses que exigem dinheiro para deixar a pessoa entrar no céu. Isso é mentira, está aqui bem claro. Foi de graça? Sim. De graça pela graça. Então, queridos, não esqueçam de agradecer a Deus todo minuto. Esta gratidão deve estar no nosso coração e vir para a boca. Dar graças em tudo. Tudo. O que aconteceu com você? Furou o pneu do carro? Dá graças. Porque você tem um carro com pneu para furar, quantos que não tem nenhuma bicicleta para andar? Tá certo? Qual é a sua gratidão? Doeu o dente? Dá graças a Deus que você tem dente para doer. Tem muitos que não tem mais dente. Não é verdade?
Então é isso, às vezes a gente esquece que é para dar graças em tudo. Uma coisa que as pessoas esquecem é aquilo que está escrito em 1 Pedro 2:2. E uma coisa que as pessoas esquecem é aquilo que está escrito em Filipenses 2:14. O que é? Murmuração. Você murmura, então lembre-se disso, não é para murmurar. Deus não se agrada de filho dele que murmura. Quando você está murmurando, você está falando, se você estivesse no controle, não aconteceria aquilo. Você está querendo ser que nem o diabo. Se você tem esse hábito de murmurar, entregue para ser crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Eu entrego essa área da minha vida porque eu sei que o Senhor não se agrada da minha murmuração.